early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Amém. Pessoal, o Bispo Éder, ele deu uma palavra não só muito boa, mas necessária sobre a oração, e o enfoque da ministração dele foi sobre o porquê orar. E, na verdade, hoje eu quero continuar tratando sobre esse tema tão fundamental, sobre a oração, só para a gente lembrar, né, na importância da oração. Quando a igreja nasce ali em Atos 2, no episódio de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, né, cumprindo a promessa de Jesus aos apóstolos, ali em Atos 1:8, justamente no momento em que os 120 ali, os 120 primeiros cristãos, seguidores de Cristo, estavam reunidos em oração. Então, a oração é fundamental para a igreja. Então, hoje eu quero falar com vocês rapidamente. Hoje até minha esposa estava falando, né? O pregador de hoje às vezes dá uma empolgada. E é verdade. E principalmente quando fala de um tema tão fundamental como esse. Mas, como eu sempre digo, existe um relógio ali que não deixa eu empolgar muito. Mas em 2 horas dá para, tranquilamente. Brincadeira, irmãos. Então, hoje eu quero falar sobre o como orar. Porque nós falamos, né, repetindo aqui, o Bispo Éder falou sobre o porquê orar, deu ali os argumentos bíblicos necessários para a nossa vida. Mas agora, o como orar? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê vários modelos de oração. A gente vê, por exemplo, a oração intercessória de Abraão, ali em Gênesis 19, quando Deus revela para Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Nós temos a oração intercessória de Moisés, quando o povo, por intermédio de Arão, constrói o bezerro de ouro, e Deus se ira. Então Moisés se interpõe ali entre Deus e entre o povo, aplacando, de certa forma, a ira de Deus. A gente vê as várias orações de Jesus, vemos a oração sacerdotal, lá de João 17, nós vemos vários modelos de oração. Mas a Bíblia, como eu sempre digo, né, na Bíblia não há meros detalhes, existem os modelos corretos e existem os modelos incorretos. Então, todas essas orações aqui que eu citei brevemente para vocês,
falam das orações corretas. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, quando ele diz, pedistes e não recebestes, porque pedistes mal para o seu próprio deleite. Então, a gente vê ali uma oração errada. E aí a gente tem que entender, e essa é a minha proposta hoje, a gente vai falar sobre o modelo soberano, a gente pode dizer assim, que Jesus estabeleceu, que é a chamada oração do Pai Nosso. Mas essa oração, ela não é para ser feita, né? Tanto que antes dele estabelecer isso, ele já diz, Jesus diz isso como um preâmbulo ali do modelo de oração que ele vai estabelecer, e diz, não oreis com vãs repetições. Então, nós, seres humanos, por conta da nossa mentalidade caída, que os teólogos vão chamar de efeitos noéticos do pecado, ou seja, a gente tem uma incapacidade de conhecer e entender as coisas de Deus, revelada na sua santa palavra, nós temos uma tendência de, às vezes, lermos alguma coisa ou cantarmos alguma coisa sem refletir no que exatamente está sendo dito. Muitas vezes nós cantamos cânticos lindos, como os que foram entoados aqui, mas muitas vezes a gente comete esse erro. Porque se a gente, na maioria das vezes, até nos modelos de oração que a Bíblia descreve, se a gente fazer essas orações meditando profundamente no seu conteúdo, muitas vezes a gente não faz essa oração. Por exemplo, a gente pode pegar a afirmação que o apóstolo Paulo faz ali em Gálatas 2:20. Não seja mais eu não seja mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente faz essa oração porque é uma oração bonita. É uma oração que entoa uma certa espiritualidade. Mas você já parou para pensar nas implicações dessa oração? Não seja eu, mas Cristo vive em mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque aí a gente tem que trazer, por exemplo, o mandamento de Jesus ali em Mateus 16:24. Quando ele diz, aqueles que quiserem me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Olha as implicações disso. E muitas vezes, como eu disse, né, a gente vai, muitas vezes cantando, orando, lendo a Bíblia, sem refletir no que de fato está sendo dito. E essa oração, a oração do Pai Nosso, principalmente por conta da herança católica romana, que é, na verdade, um contrassenso, né? Se é romana, não pode ser universal, católica, mas, enfim. A gente tem essa herança de fazer a oração do Pai Nosso como uma mera repetição. Mas o que eu quero ver com você aqui é quais são os fundamentos e quais são as implicações disso. Mas para que a gente possa entender a oração do Pai Nosso, o que ela significa de fato, e principalmente quais são as implicações dessa oração quando a gente a entoa, a gente precisa entender uma oração anterior, que é um modelo, que é uma oração também modelo, que Jesus vai usar como base. Porque a gente tem que entender, pessoal, que Jesus, ele era um judeu. Jesus, como homem, era um judeu, ou seja, ele foi formado na religião judaica. Se a gente lê, por exemplo, o nascimento, todo o ciclo de vida de Jesus, foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado ao templo por José. E é interessante essa questão, né? Porque, como eu sempre digo, na Bíblia não há meros detalhes. É muito importante a gente entender esse contexto e esse mero, entre aspas, detalhe, para que a gente possa conceber a divindade de Jesus. Mas quando a Bíblia diz ali em Lucas 2 que José e Maria foram levar e apresentar Jesus ao templo, depois, né, na verdade, no 8º dia, que era o dia da circuncisão,
É muito fundamental o fato do Pai apresentar Jesus no templo. Existe um livro, né, muito bom do ex-papa, né, o Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, que eu já falei aqui algumas vezes, logicamente desconsiderando, né, os desvios da teologia católica romana, mas ele é um teólogo brilhante, brilhante, se não for um dos melhores aí na atualidade. E tem um livro dele que chama A Infância de Jesus. E tem uma passagem ali que é tão interessante, para que a gente possa conceber essa questão de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, porque quando a gente lê o texto de Mateus, no capítulo 1, que a gente vê que o anjo chega para José e diz, olha, José, não temas, o ente ali que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo, e você lhe dará o nome de Jesus. Você lhe dará um nome. Então, quando José dá um nome de Jesus para o Filho de Deus encarnado, ali, na verdade, o menino Jesus, recebendo a nomeação de José, Jesus, como homem, passa a ser da casa, ou seja, descendente de Davi. Porque José era da casa de Davi. Então, quando José dá um nome a Jesus, ele, na verdade, foi literalmente isso. Ele adota Jesus como filho. E a partir do momento que José dá um nome para Jesus e o apresenta no templo, Jesus, embora não seja da semente natural de José, mas ele passa a ser filho de José. Ou seja, ele passa a ser descendente de Davi e o cumprimento da promessa. Mas, além disso, o fato de José apresentar o menino Jesus no templo fala da matriz religiosa a qual Jesus pertencia. E isso a gente precisa levar em consideração para que a gente possa entender a oração do Pai Nosso. Porque, como eu disse, né, Jesus e também os discípulos, eles eram todos judeus, e Jesus ele veio para reformar a religiosidade judaica, que por conta do cativeiro babilônico, que é também chamado de judaísmo do segundo templo, bebeu muito da cultura babilônica, tanto é que existem algumas tradições dentro do judaísmo, existe uma em especial, que é a chamada Kabbalah, que é a chamada parte mística do judaísmo, que só para a gente ter uma ideia, ela mistura elementos de magia negra. Então, hoje o judaísmo, e não só hoje, mas na época de Jesus, o judaísmo já tinha, a chamada tradição rabínica, já tinha sido distorcida demais. A gente vê isso, por exemplo, em Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, quando Jesus faz ali o tratado de como aquela religião que os fariseus exerciam já estava corrompida. Mas, independente disso, apesar disso, Jesus ele seguia a religião judaica, como eu disse. E Jesus, a Bíblia diz, né, nos evangelhos, que era comum Jesus ir aos sábados nas sinagogas. Por quê? Porque na religião judaica existe o dia, né, do descanso, que é o Shabat, onde eles vão nas sinagogas para cultuar ao Senhor. E o culto judaico, ele tem uma liturgia própria. E qual que é a liturgia própria? A primeira ação litúrgica de um culto judaico numa sinagoga é a oração. E qual a oração? A oração do Shema. Então, qual a oração? É a seguinte oração. É a oração Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahaveta et Adonai Eloheiha Bihol Levavha Uvehol Nafesheha Uvehol Meodeha.
Ixi, o que você disse aí? Eu falei isso de propósito, por quê? Porque, como eu disse, a gente faz alguns modelos de oração que a gente não medita no que a gente está falando. E essa oração, na verdade, é a oração principal do judeu, que é a oração que Jesus usou para estabelecer a oração dominical. Porque, como eu disse, Jesus ele veio reformar a religião judaica, a verdadeira religião. Então, Jesus ele não tirou a oração dominical do nada. João 5,19 ele vai dizer isso, né? Olha, o Filho do Homem só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então, Jesus ele seguiu uma tradição. Jesus é a palavra encarnada. Então, ele seguiu, como eu disse, né, a tradição do próprio Deus. E essa oração que o judeu faz até hoje é a oração que Deus deu ao povo através de Moisés, que é a oração lá de Deuteronômio 6, 4 a 5. E eu peço para vocês abrirem lá, porque a gente vai meditar nesse texto. Então, como eu disse, e aí, bispo, bispo Éder, vai ficar para uma outra ministração, porque, logicamente, o tempo aqui não dá. O que eu queria fazer? Eu ia explicar essa oração de Deuteronômio 6, 4, 5, que é o Shema Israel, para depois a gente ver, na oração dominical, o desenvolvimento teológico que Jesus aplica ali, para que a gente possa entender por que a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Mas, então, hoje, a gente fica só na oração que Jesus usou, que era a oração que Jesus fazia. Jesus fazia essa oração. Tanto é que ele vai citar isso para os fariseus lá em Mateus 22, 37. Então, ele fazia isso. Então, qual que é essa oração? É a oração Shema Israel, Adonai Eloheinu, né, que é ouve Israel, o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5. Então, a primeira parte aí, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Vou ser breve, prometo. Ouve Israel, o Senhor, o seu Deus. Pessoal, hoje nós estamos vivendo num mundo onde existem muitas vozes. Mas para a gente fazer a aplicação desse ouve Israel para nós hoje, a gente precisa entender um pouco aqui o contexto. Qual é o contexto aqui? Todas as civilizações desse tempo aqui eram civilizações politeístas, ou seja, a forma de organização dessas civilizações, de cultura, da ética, da política, ou seja, todas essas civilizações se organizavam mediante a ética dada pelos deuses, através dos seus oráculos. Então, para que um governante, na verdade, a maioria dos governantes das civilizações antigas, a gente pega, por exemplo, o faraó no Egito, que era, nesse contexto aqui, era a civilização dominante. O faraó, ele se via de duas formas. Ou ele se via como um filho de Ra, que era o principal deus do panteão egípcio, que era o deus Sol, Ra, ou Ra-Amon, né? Não Ramon, né? Ra-Amon. É que existe esse nome também, né? Ramon, que vem daí. E aí o faraó se via como um filho de Ra, como um irmão de Horus. Mas alguns outros faraós se viam como a encarnação do próprio Horus. Então, eles se viam, de certa forma, como deuses. Então, quando o faraó emitia uma ordem, emitia uma ética, emitia uma lei, era como se fosse uma divindade dizendo. E essa geração aqui de Israel, assim como o próprio Moisés, eles foram formados nessa cultura. Ou seja, eles ouviam e seguiam as leis estipuladas pelo faraó, mas, na verdade, eram leis dadas, entre aspas, pelos deuses.
E aí aqui nós vemos, existe até um historiador, né, ateu, ele já falecido, um francês, chamado Jean Boterro. Tem um livro dele muito bom, chamado No Começo Eram os Deuses, que ele vai falar, né, das culturas antigas e como em Moisés, com o surgimento da civilização hebraica, se tem o chamado monoteísmo absoluto. Por quê? Porque todas as civilizações, como eu disse, eram politeístas, mas aí surge o chamado monoteísmo, ou seja, a religião de um Deus só. Por isso que ele vai falar Yahvé Errat, ou seja, o Senhor é único, é um. Só que aí qual que é o desafio? E qual é a aplicação disso para a nossa vida? A nossa oração, pessoal, o nosso modelo de oração, a oração que nós devemos fazer, começa com ouvir Deus. Porque lembra que eu falei dos modelos errados e dos modelos corretos? O modelo correto começa com Shema Israel, ou seja, com ouve o Senhor, o seu Deus. E como que Jesus começa a sua oração dominical? Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, aqui nós temos um salto da revelação desse Deus que se revela a Moisés e que fala ao povo. Por quê? Porque aqui a revelação que Deus se dá através de Moisés e através dessa oração é que Deus ele é único, mas ele é soberano, ele é Senhor. Ou seja, Adonai. E só um detalhe, que não é detalhe, mas não existe a palavra Adonai no hebraico. Não existe essa palavra Adonai. Adonai é uma expressão usada para se ler o chamado tetragrama sagrado, que é o nome com o que Deus se revelou a Moisés, que é o Yud-He, Vav-He. São as 4 palavras que não têm tradução. E aí se tenta, né, pronunciar Yahvé, Yehoa, mas um judeu ele vai usar, na verdade, 2 expressões quando ele vai ler o texto sagrado de maneira litúrgica. Ele não vai pronunciar essas letras, porque é o nome de Deus, então ele vai usar o termo Adonai, que é Senhor, mas é o Senhor dos senhores, é o Senhor a qual não tem nenhum outro igual, ou o verbo Hashem. Esse verbo Hashem é interessante, por quê? Porque esse termo Hashem significa o nome. No hebraico, esse prefixo Ha é um pronome direto, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando um judeu pronuncia o Hashem, ele está dizendo, esse Deus é aquele que, na verdade, não tem nome. Ele é o nome, ou seja, ele é o eu sou. Porque todas as civilizações antigas, como eu disse, eles tinham seus deuses, e esses deuses tinham nomes. E esses nomes, na verdade, eram representações de algumas características desses deuses. Mas Deus é inacessível. Então, ele se revela como o eu sou, o Adonai, o Hashem. Por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Filipenses 2, de 5 a 10, ele vai dizer, nome acima de todo nome. Quando um discípulo fala isso, ele tem a mentalidade judaica. Ou seja, Jesus é o Hashem, é o nome que está acima de todo nome. Então, aqui você vê que esse Deus, revelado como Senhor, como Adonai, na oração de Jesus, ele é revelado como Pai. O judeu não tem essa revelação de Deus como Pai. Ele tem essa revelação de Deus como Eterno, como o Hashem, ou Adonai, o Senhor. Mas Jesus, ele diz, Pai Nosso. E essa questão do Pai Nosso, ela é tão fundamental, por isso que eu digo, né, na Bíblia não existem meros detalhes. Além de Deus, além de Jesus, revelar uma nova faceta de Deus, ou seja, a paternidade de Deus, ele também revela ele revela 2 coisas, além disso. Primeiro, a divindade de Jesus, porque Jesus ele é filho do homem, ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, quer dizer que Deus é Pai. Então, quando ele diz Pai Nosso, ele já está automaticamente se revelando como Deus Filho.
Ou seja, Jesus é o Deus Filho, que é o que João vai dizer lá em João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas além dessa divindade de Jesus, ele também vai revelar que essa mesma paternidade que estava sobre Jesus, que é o texto que eu falei para vocês, de João 5,19, o Filho do Homem não faz nada além daquilo que vê o Pai fazer. Então, Jesus, ele cumpriu toda a plenitude, porque a paternidade de Deus estava sobre a vida dele, mas essa paternidade agora está a nós. Então, quando nós oramos, nós precisamos ouvir esse Deus, mas o nosso relacionamento com esse Deus não é mais um relacionamento de servo e senhor. Logicamente que isso também, mas é como pai. Então, nós temos uma liberdade maior. Agora, perceba, pessoal, o tanto que é importante para que a gente possa entender a oração dominical, a gente entenda essa oração aqui. Porque aí, pessoal, além disso, esse ouve, ó Israel, como eu disse, as civilizações antigas ouviam seus deuses e o modelo ético, o modelo antropológico, ou seja, de ser humano, que eles seguiam, era dado pelos deuses através dos oráculos, através da classe sacerdotal que cada cultura tinha. E aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta: quem define o que nós somos? Quem define o que pensamos? Quem define o que sentimos? E quem define como agimos? O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, e, consequentemente, a nossa oração, precisam ser fundamentados e determinados pela palavra de Deus. Ou seja, o ouve Israel. Ouve Israel quem? As outras divindades? O seu próprio coração? Porque hoje está na moda, né? Ah, não tem nada de errado se te faz feliz. Aí eu vi um meme, né, na internet, eu acho muito interessante. Não há nada de errado se te faz feliz. Assinado Satanás. E é bem isso mesmo. Porque se a gente for analisar o pecado ali, eu não vou entrar nisso, porque senão eu fico aqui, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a queda, o primeiro pecado, foi justamente isso. A serpente falou, não, Deus falou isso? Não, mas faz o que você quiser, meu amigo. Você quer comer o fruto? Na verdade, Deus não quer que você come o fruto, porque senão você vai ser igual a ele. Ou seja, autônomo. Deus é o ser autônomo. E essa foi a proposta da serpente. E essa é a proposta nos dias de hoje. Não, segue o seu coração. Cada um é dono do seu nariz. A vida é minha e ninguém determina o que eu faço ou não. Isso para um cristão não cola, não, irmãos. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, precisam ser determinados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque aí também a gente entra nas heresias que nós temos visto, e eu falo bastante disso aqui, enquanto Deus me dá fôlego eu vou falar, dessas heresias de coisas extremamente erradas, extremamente antibíblicas, mas tem um verniz bíblico. E aí uma coisa também que eu sempre falo, são pessoas que leem a Bíblia e interpretam a Bíblia de acordo com a sua vontade e chamam isso de palavra de Deus. Mas o cara está falando em nome de Deus, mas ele não está sendo um porta-voz de Deus. Então, a pessoa que ouve esse herege, e infelizmente tem muitos por aí, pensando ouvir Deus, pensando estar cumprindo o ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, não está ouvindo Deus. Está ouvindo um cara que está usando indevidamente o nome de Deus para estabelecer um evangelho segundo a vontade dele. E aí entra o evangelho de esquerda, né? O evangelho progressista, que é o evangelho mais deturpado que eu já vi na minha vida. E tem muita gente entrando, pensando que está ouvindo Deus, mas você não está ouvindo Deus. Você está ouvindo Karl Marx invernizado de Jesus. E olha, tem uma diferença, hein? Uma vez eu estava debatendo, de maneira amigável, né? Com um cristão,
faz um tempinho já, que ele falou assim, ó, Che Guevara, de certa forma, é um modelo de Jesus. Falei, qual Jesus? O Jesus da Bíblia, não é? É um Jesus que você criou aí. Irmãos, olha que absurdo. Aí tem gente e acha que está ouvindo Deus, mas não está ouvindo Deus. Está ouvindo Che Guevara disfarçado de Jesus. Então a gente precisa entender isso. Ou seja, a nossa oração nasce no Shema Israel Adonai Eloheinu. Ou seja, nasce no ouve Israel, e essa Israel, a igreja, o povo de Deus, o Senhor, o seu Deus. Porque aí entra outra coisa, que eu também sempre digo aqui. O ser humano, ele é religioso por essência. Então, se ele não adorar a Deus, ele vai adorar alguém. Às vezes, vai adorar ele mesmo. E aí, essa questão, ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, a questão é, quem é o seu Deus? E não vem com essa, eu não tenho nenhum Deus. Eu não tenho nenhum Deus, o Deus sou eu mesmo. Então, pois é. Essa é a questão. Então, Deus, ele tem que ser Senhor na sua vida. Deus tem que ser Senhor na nossa vida. E a nossa oração, ela flui, ela é um resultado do senhorio e da soberania de Deus na nossa vida. E aí, pessoal, um outro termo, né? Ouve Israel, o Senhor, o seu Deus. O Senhor é único, que é o termo Adonai Errat. O Senhor é único. E, logicamente, pessoal, aqui a gente não vai entrar, mas existe uma discussão entre a natureza única e trina ao mesmo tempo. E, às vezes, os cristãos acusam os judeus por não crerem na trindade. Mas um dos motivos é porque nós, cristãos, temos uma facilidade maior de, embora a gente não entender completamente como que funciona a trindade, né? Como, ao mesmo tempo, três pessoas distintas, mas sendo um Deus. Não são três deuses. É um Deus só, mas dividido em três pessoas. E aí aqui eu já até em outras pregações falei, né, sobre a questão de que essa unidade trinitária funciona mais ou menos como uma unidade chamada casal. Então, a unidade chamada casal é formada por duas pessoas distintas, homem e mulher. Estão tentando quebrar isso, mas não vão quebrar porque é absoluto de Deus. Mas a unidade chamada casal é formada por um homem e por uma mulher, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu e minha esposa somos duas pessoas distintas, totalmente diferentes, que formam uma unidade chamada casal. Embora esse seja um exemplo imperfeito, mas ele, de certa forma, dá para a gente elucidar um pouco como que funciona a trindade. Mas aqui, a aplicação não é essa. Mas a aplicação é justamente o sentido de que Deus, ele é único. Ou seja, Deus, ele não tem essa questão de variação de mudança. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. E não tem essa questão também de, não, eu ouço Deus, amém, mas eu pego alguns conceitinhos do mundo ali. Sabe aquele jeitinho brasileiro? A palavra de Deus diz isso, mas eu estou numa situação que eu preciso dar uma mentirinha, assim, uma mentirinha básica. Ou seja, ouve o Senhor, o seu Deus, ele é único. Ou seja, se você é o servo de Deus, você tem que ser um servo de Deus até as suas últimas consequências. Percebe, pessoal, como que isso é profundo? Como que a gente lê isso? As implicações dessa oração são muito fortes, são comprometedoras. Comprometedoras no sentido de a nossa oração, ela precisa ser uma verbalização da nossa aliança e do nosso compromisso com Deus. E esse compromisso precisa ser testificado através das nossas ações. Por isso que Jesus disse, lá em Atos 1:8, que nós receberíamos o poder, quando o Espírito Santo viesse sobre nós, a fim de sermos testemunhas. E a palavra ali, testemunha, no grego, é mártir. E o que é mártir? É aquele que está disposto a morrer pela causa. Então, essa é a questão. Esse é o caráter da oração. Esse é o modelo de oração.
Por isso que Jesus vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E essa questão da santificação é muito interessante, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Isaías 6, quando Isaías tem a visão do trono, e ele também tem a visão dos serafins. E o que os serafins diziam? Santo, 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 uma alusão à Trindade, é o Senhor. Mas por que eles diziam santo, santo, santo? Porque eles estavam ao redor do trono. Então, a santificação de Deus é a entronização de Deus. Então, a nossa oração ela precisa se fundamentar na santificação, ou seja, no senhorio. Percebe como que Jesus faz um link, mas ele desenvolve essa oração aqui no modelo da oração dominical? Então, quando Jesus ele está dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ele está trazendo tudo isso aqui. Por isso que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás. Como eu disse para vocês, pessoal, é muito interessante essa questão, porque nós somos seres que amamos alguma coisa. Logicamente, a gente até poderia falar dos diferentes tipos de amores, né? O C.S. Lewis tem um livro excelente chamado Os Quatro Amores, que ele vai falar dos 4 tipos diferentes de amor, né? O filéu, o storge, o eros e o ágape. Não vai dar tempo de eu elucidar sobre isso, mas só para a gente entender que o amor faz parte da natureza humana. A questão é quem nós amamos. Porque a oração, pessoal, ela precisa fluir de um desejo. O Éder falou um exemplo aqui muito interessante, muito fundamental, que é o seguinte: quando nós oramos, quando nós colocamos o alvo, e nós oramos diante de Deus, sempre isso, diante de Deus por esse alvo, a gente coloca o quê? O coração naquilo. E a verdadeira oração, ela contempla um coração. Por isso que a oração vai dizer, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Levar a errar. É interessante essa expressão, porque a palavra coração para um judeu é diferente da conotação que tem para nós hoje. Hoje, por conta, lógico, existe uma a gente precisava fazer uma retrospectiva histórica e filosófica, né, para a gente entender. Mas a gente hoje, o pensamento ocidental, assim chamado, tem uma visão do homem meio partida. O homem é corpo, alma. Então o coração parece estar meio perdido aí nessa partição, né, que veio desde René Descartes, que dividiu corpo e alma, né, que ele chamou de dualidade psicofísica, ou seja, corpo e alma. Então ficou uma coisa meio bagunçada assim. Mas para um judeu, ele tem a visão do homem integral. Então não tem essa assim, existe a parte natural e a parte imaterial. Não, o homem é uma coisa só. Tanto que quando Jesus fala perecerá a sua alma, que é o termo psique ali, ele vai falar, vai perder a sua alma, no sentido, vai perder a sua vida de maneira completa. Ele está falando da segunda morte. E a palavra coração aqui, o levavra, de todo o coração, é no sentido de coração ser o centro da personalidade do homem. Ou seja, em Provérbios 4:23, por exemplo, vai dizer assim, de todas as coisas que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus, usando esse fundamento, esse princípio, lá em Mateus 6:21, no Sermão do Monte, ele vai dizer, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, aqui ele está dizendo, amarás o Senhor, o teu Deus. Ou seja, a nossa oração, ela precisa partir do nosso amor a Deus. Por quê? Porque a oração, como a própria palavra diz, é uma fala. E lá em Mateus 15:18, e no 12:34 ele vai falar isso também, ele vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a nossa oração, a oração verdadeira, o modelo de oração, ela parte exatamente quando Deus é o primeiro. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus. Amará o Senhor Deus de todo o seu coração. E a oração verdadeira, ela flui disso.
quando nós amamos a Deus verdadeiramente. Amará o Senhor Deus de todo o seu coração, estou partindo para a conclusão. Amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a vossa alma. E aqui também, infelizmente, o pensamento ocidental pensa completamente diferente do pensamento oriental, principalmente judaico. A expressão aqui, pessoal, é nafesheha, que vem da expressão nefesh, que é traduzido como alma, mas, na verdade, a tradução correta seria ser. Tanto que em Gênesis 2,7, por exemplo, quando diz que Deus soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, ou ser vivente, na verdade, o termo ali é lenefesh hayah, ou seja, ser vivente. Então, se o coração é o centro da personalidade do homem, é da onde fluem as fontes da vida, o nefesh é o homem completo. Então, amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e com todo o seu ser. Então, a nossa oração, pessoal, não é somente aquilo que a gente fala, é muitas vezes aquilo que a gente faz. É aquela expressão, né? Não está na Bíblia, mas devia estar. Há atitudes que falam mais do que muitas palavras, né? Tinha que estar na Bíblia isso aí. Mas é verdade, é um princípio alicerçado no princípio bíblico. Logicamente que a oração, o verbalizar da nossa oração é importante. O próprio Deus criou o mundo pela sua palavra. O Vaiomer Elohim, disse Deus. Há um poder ali. Mas essa nossa expressão, esse nosso dizer, os nossos dizeres, quando fazemos as nossas orações, baseado em tudo isso que eu disse aqui, precisa redundar em atitudes. Então, é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de todo o seu ser, o seu nefesh, as suas atitudes, exatamente. Então, amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, que é o termo meoderá, que fala das nossas ações. Então, pessoal, se a gente ouve Deus verdadeiramente, se a gente ama a Deus de todo o nosso coração e com todo o nosso ser, naturalmente as nossas atitudes vão reverberar tudo isso. Sim ou não? É lógico. É consequência. Agora, pessoal, perceba que quando um judeu ele faz essa oração aqui, ele está trazendo tudo isso que eu falei para vocês. E Jesus, um pecado, agora é verdade, agora é para encerrar mesmo. Um dos pecados que Jesus mais combateu é a hipocrisia. E por que muitas vezes, e aqui eu estou me incluindo, tá, viu, irmãos? Eu não sou bonzão da balachita aqui. Como eu sempre digo, os primeiros ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E eu me pego muito nisso. E eu clamo, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou hipócrita, eu estou aprendendo, tenha paciência comigo. Mas a questão é que muitas vezes nós oramos sem o fervor, como a Michele disse aqui muito bem, e sem ter todo esse entendimento. E tem esse entendimento, não só um entendimento intelectual, mas que isso caia no nosso coração e seja reverberado nas nossas atitudes. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo o próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo a palavra de Deus. Se eu amo a Deus de todo o seu coração, eu tenho a fé e a visão de que Jesus, de fato, é o Deus encarnado. E eu vou me submeter a Ele. Percebe, pessoal, que quando a gente entende essa oração, a gente consegue compreender quais as implicações que isso precisa ter na vida de um cristão. Então, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: a oração, ela é fundamental, mas não é qualquer oração. É essa oração aqui que Jesus usou como base para estabelecer a oração do Pai Nosso.
E aí, numa próxima oportunidade, Bispo Éder, eu faço o link e aí eu prego sobre a oração do Pai Nosso. Amém? Meus irmãos, então era isso que eu queria deixar com vocês. O relógio ali já está aproximando das 11. Amém. Eu queria, antes de passar para o Bispo Éder, fazer só uma oração com vocês. Pode ficar aí sentado mesmo, só fechem os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque, mais uma vez, o Senhor me sustentou, Senhor. Eu confesso que eu estava com medo, Senhor, de não dar conta, Deus, de trazer essa mensagem, mas o Senhor é o meu fôlego de vida, Jesus. O Senhor me capacitou mais uma vez. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor se revela a nós como Pai. Eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo, Deus, que está ao nosso lado, nos revelando a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Jesus, livra-nos da hipocrisia. Senhor, ensina-nos, capacita-nos a ouvir a Sua voz, a reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas, a amar ao Senhor verdadeiramente, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com todas as nossas forças, Deus. Que nós possamos, Deus, te obedecer, que nós possamos te servir com tudo que somos e com tudo que temos. Em nome de Jesus, que essa palavra caia no nosso coração e seja espírito e vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. E que possamos fazer diariamente esta oração, Senhor, que é a oração que o Senhor estabeleceu a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém.